compartilhar a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 7. Abra aí sua Bíblia, Mateus, capítulo 7, versículos 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Uma palavra do Senhor, que o Senhor revele ela ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foram edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve esta minha palavra e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Até aí. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos porque podemos com liberdade cultuar a Ti, cantar, adorar ao Senhor, e queremos nessa noite ouvir Tua voz, Pai. Fala conosco, ministra o nosso coração, que o meu coração e o coração dos meus irmãos e irmãs estejam abertos à Tua vontade, Pai, que o Senhor estabeleça o Teu propósito sobre cada um de nós, através da Tua palavra poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Eu estava pensando nesse texto da palavra de Deus e eu me lembrei de que eu não sou muito boa com manuais. Eu tenho um problema com manual. Cada vez que eu compro um objeto novo, alguma coisa, principalmente eletrônicos, eu me bato um monte. Geralmente eu passo o manual, eu entrego na mão das meninas. Eu falo assim: filha, lê esse negócio aí, depois você traduz e traz para a mãe já mastigado. Porque para mim não é muito fácil lidar com o manual. O manual é uma coisa que eu preciso aprender a desvendar o negócio. Às vezes um eletrodoméstico, alguma coisa que precisa de um pouco mais de cuidado ali para o manuseio, a gente tem que se ater muito àquele manual. E eu fico pensando que ler esse manual, esse monte de informação, de detalhes que fazem a diferença. Eu me lembro uma vez que nós não observamos, eu não sei se acho que foi aqui na igreja, nós não observamos que a voltagem não era 220 e era 110, e nós colocamos na tomada um aparelho de som, e aí que percebemos que aquilo acabou queimando. E a gente às vezes se atrapalha com essa questão questão das informações, dos manuais. E eu fiquei pensando que às vezes a nossa vida também pode ser assim. Às vezes nós temos dificuldade de lidar com o manual, lidar com as informações. Às vezes nós queremos construir as coisas e utilizar coisas sem passar pela questão do manual, que é obrigatória. E aí a gente acaba ou queimando o aparelho, No caso da vida, às vezes a gente dá uma estragadinha na nossa vida. E o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, age em nós e transforma aquela situação. Como nós ouvimos essa manhã, o pastor Fábio falando sobre as coisas que cooperam para o nosso bem. E Deus trabalha dessa maneira. E eu fiquei pensando que muitas vezes essas informações, essa série de informações que nós recebemos diariamente, elas vão acumulando dentro de nós ao ponto de muitos, não são poucos, muitas pessoas entrarem em colapso. Em colapso. É tanta coisa que eu acumulo, é tanta informação que eu acumulo, que eu não sei depois gerar, trabalhar, administrar a vida, porque é muita coisa. Eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde e ela me dizia assim, que ela está entrando em colapso. Eu falei: opa, vamos orar, querida, vamos trabalhar nisso. Muitas coisas se acumulando. E ela falou assim: pastor, é a pandemia. Eu pensei: é a pandemia, sim, também. Mas às vezes é a falta às vezes nós não queremos passar pelas coisas básicas, pelo manual básico. Nós queremos pular as etapas.
E aí, às vezes, a gente entra em colapso por causa disso. É uma série de demandas que a gente tem que trabalhar, sentimentos, né, as emoções, o trabalho secular, a saúde, as finanças, a família, e aí faz uma lista imensa de coisas que nós precisamos aprender a administrar diariamente, e é diariamente que a gente faz isso, né? Eu vi aqui a família, né, o casal, está com o bebê aqui, aí ela falou, a primeira vez, pastora, que nós dois estamos ministrando aqui. Eles revezavam, né? Eles revezavam, e agora é a primeira vez. Eu falei, Fê, fica tranquila, dá tudo certo. Sempre tem a primeira vez. Mas nós precisamos aprender a lidar com a nossa vida, a reorganizar as demandas da nossa vida. E quantas instruções nós recebemos, mas quando nós não lidamos com o fundamento, ou quando a gente não leva a sério o fundamento da nossa vida, o fundamento básico da nossa vida, quando nós negligenciamos esta questão, nós podemos ter grandes problemas. E a Bíblia diz deste homem, dessa pessoa, que Jesus, né, vai exemplificando uma série de coisas, e ele começa exemplificando essa questão, dizendo que todo aquele que constrói a sua casa, né, que ouve e pratica a palavra, ela é comparada a uma pessoa, um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. É interessante a gente pensar que nesta época onde Jesus estava falando, o lugar, a Galileia, onde Jesus estava pregando, era um lugar muito arenoso, a terra era muito arenosa. E para se construir numa terra arenosa, eu acho que deve ser um grande problema. Não sou engenheira, mas eu imagino que não deve ser muito fácil. Construir, colocar base, fundamento. Jesus estava dizendo para eles, e falando na linguagem daquele povo da Galileia, para que eles entendessem que era necessário cavar mais fundo. E naquela época, para se encontrar uma rocha, um lugar para se firmar, começar um fundamento de uma casa, era necessário cavar mais ou menos 3 metros de profundidade até achar uma boa rocha. E quando Jesus fala disso, eles entendem o que Jesus está falando. Eles falaram, puxa, Jesus, o senhor tem razão. Quando a gente cava só 1 metro, 1,5 metros e não chega na rocha, a gente põe a casa em cima e corre o risco de ter alagamento, de ter problemas com essa casa. E Jesus vai ensinando, falando dessa questão importante, desse fundamento importante na vida de todo aquele que quer andar com Ele. Ele fala que aquele que quer andar com Ele, ouve as palavras dEle e pratica, será comparado com uma pessoa prudente, que cava 3 metros e ali edifica a sua casa. E ali começa algo. Ali começa algo para si. E uma casa tem a ver com sonhos, né? Eu não sei você, mas eu sonho com a minha casa. Eu planejo a minha casa. O dia que eu for sentar e com alguém que entende, né? Um engenheiro, um arquiteto, que vai falar assim, ó, vamos fazer a tua casa, eu vou ficar muito feliz. Eu não vejo a hora disso acontecer. Estamos planejando estas coisas. Mas para que isso aconteça, é preciso passar pelo fundamento. Não posso construir os meus sonhos, a minha casa e tudo que vai dentro dessa casa, e todos os sonhos, e botar a minha família dentro dessa casa para morar num lugar instável, onde qualquer chuva, como diz a palavra aqui, chuva, rio que bate, vento que bate, vai derrubar esse sonho, essa casa, aquilo que eu construí, tudo que está ali dentro. Nós precisamos, Jesus estava dizendo aquele povo, dizendo, olha, cavem mais fundo, não estabeleça qualquer fundamento sobre vocês, cavem fundo. E Jesus estava ensinando o povo, e eu fico imaginando aqui, uma vez nós tentamos montar uma cadeira lá em casa, eu tenho uma mania de comprar coisa pela internet, porque é mais barato, e às vezes mais barato, às vezes sai caro, né? O Roberto concorda. Porque às vezes eu comprei uma cadeira bonita na foto da internet, eu disse, nossa, a cadeira vai ficar linda em casa. E eu comprei 2 cadeiras para a minha casa. Só que a cadeira veio totalmente desmontada. Quando eu recebi uma caixa desse tamanho, eu disse, pronto, como é que eu vou montar esse negócio? E eu pensei comigo, Senhor... E o manual não era aquele manual bem explicadinho. Se eu já tenho dificuldade, imagina pegar um manual que está meio estranho.
E eu e o pastor ficamos se batendo horas para montar aquela cadeira. E ao final da montagem na cadeira, sobraram alguns parafusos. E eu fiquei pensando, será que esse trem está certo? Será que veio parafuso a mais? Tipo assim, se perder um, vem o outro. Nós estamos na dúvida até hoje, a cadeira está em pé. Mas está faltando, alguma coisa não fechou bem. Sobra peça, e sobra peça quando a gente estabelece o nosso fundamento, o fundamento da nossa vida, da nossa casa, no lugar errado. Com todas as informações que nós temos adquirido, com tudo aquilo que nós temos para gerenciar na vida, se a gente não estabelecer um fundamento correto para dentro de nós, vai sobrar peça, vai sobrar parafuso. Não vai ficar exatamente como o Senhor planejou para a nossa vida. E aí, aquele homem, quando a gente vê lá no versículo 26, o segundo homem, ele não considera algumas coisas importantes. Ele não considera, por exemplo, o terreno que ele ia construir. Jesus foi muito claro, ele diz, olha, se você quer ter uma rocha, uma casa construída na rocha, cave 3 metros. E aí esse homem não prestou atenção no solo que ele estava construindo. E certamente ele cavou 1 metro e pouquinho, e pensou, não, já deu. Está tudo bem, vou fazer aqui mesmo. Eu estou com pressa, eu tenho horário, eu tenho prazo, E ele começou a ter um monte de desculpas para fazer aquela casa, até bonita. Eu não imagino que seja uma casa qualquer, mas uma casa bem bonita, mas em cima de um lugar errado. Nós precisamos considerar o terreno que precisa ser construído. Ele não considerou também a ajuda de alguém mais sábio. Porque quando a gente vai construir uma casa, quando a gente precisa fazer um planejamento financeiro, um planejamento de alguém que vai sentar e desenhar isso, para que a casa fique bem certinho, né? E esse homem certamente não pensou nisso. Ele disse, vou fazer, vou fazendo. E me lembrou aqui que eu já morei em muitas casas. Eu não sei exatamente quantas. Você tem que sentar para calcular. Nós vamos assim pensar. Aqui em Curitiba eu já morei em 3. Mas já morei em muito mais. E cada casa era uma surpresa diferente. Hoje eu moro numa casa que ela é muito bonita, muito gostosa, mas tem um banheiro na cozinha. Já viu isso? Quem planejou um negócio desse? Um banheiro na cozinha. Fizeram o lavabo na cozinha, para aproveitar um vão de escada. Alguém pensou, vamos aproveitar esse espacinho, mas dentro da cozinha, um banheiro. Aí a primeira coisa que eu vi quando eu entrei na casa, e eu pensei assim, será que isso vai dar certo? Mas se a gente não usar muito, tudo bem. E ficamos com a casa. Mas já morei em casas que não tinha, o ralo estava no lugar errado dentro do banheiro. Que sofrimento. Toda vez que vai tomar banho, pega o rodo e puxa a água, sai pela porta, assim, inundando o quarto. Quantas vezes isso não aconteceu? É de deixar a gente impaciente. Por quê? Porque alguém não considerou achar alguém mais inteligente, mais experimentado, mais um engenheiro, um arquiteto. Não considerou. Não, vamos botar o ralo aqui, porque fica mais bonitinho aqui. E aí, a coisa sai do controle. É preciso considerar o terreno, é preciso considerar ajuda especializada para construir algo. O homem da parábola, ele era assim. Esse homem, Jesus chama ele de imprudente, insensato. Alguém que fez tudo isso, não considerou nada disso e ignorou as instruções de segurança, de tudo que precisava, talvez por uma vantagem financeira, não sei. Eu não sei se você se lembra de uma vez que, aqui no Brasil, um condomínio inteiro foi interditado porque foi construído com a areia da praia. Vocês lembram disso? Alguém que pensou assim, não, vou ganhar uma vantagem nesse negócio. Vou construir rápido, barato e vai dar tudo certo. E muita gente perdeu dinheiro e não perdeu a vida, graças a Deus, mas poderia ter perdido. Nós precisamos conhecer e praticar o manual da palavra de Deus. Conhecer e praticar aquilo que Jesus falou.
Jesus nos ensina como nós devemos construir nossa casa, como nós devemos construir a nossa vida. E está lá no Provérbios capítulo 4, 23, olha lá comigo. Provérbios capítulo 4, versos 23, nos dá a primeira dica de como nós podemos construir a nossa vida. O que nós devemos considerar? Diz lá no versículo 23, Provérbios 4, 23. Tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Considerar o tipo de terreno que a gente está construindo a vida. Nossos sonhos, nossos projetos, as coisas que nós estamos querendo construir, nós precisamos analisar o solo do nosso coração. E aqui eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está o solo do seu coração nesses últimos dias? Como é que está o solo do seu coração? O que você tem permitido entrar nesses últimos dias e fazer, né, no solo do teu coração, arraigar no solo do teu coração? Existem uma série de coisas que podem entrar no nosso coração. E Jesus, né, a palavra de Deus diz que nós devemos, sobre todas as coisas que a gente deve guardar, a gente deve guardar o coração. Às vezes a gente se guarda por uma série de outras coisas, mas esquece do coração. Porque o coração é que traz a vida ou traz a morte para nós. Eu quero aqui separar alguns solos que nós podemos, talvez, o nosso coração estar. O solo rochoso, a Bíblia diz sobre isso. Quando a Bíblia fala da semeadura, da parábola do semeador, Jesus vai traçando uma linha, ele vai dizendo que tipo de coração nós podemos ter. Quais são os solos? E um deles ele fala que o solo é rochoso, que significa que até a palavra entra, é acolhida, é bem recebida, mas quando vem as contrariedades, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem, né, os embates da vida, essa palavra morre, essa palavra ela não segue, ela morre. Ela não frutifica, ela não floresce. Falta essa constância, falta essa perseverança, falta essas coisas. E no mundo que nós estamos vivendo, queridos, nós precisamos tanto dessas coisas, não é mesmo? Quantas pessoas estão desistindo? Nós estamos falando de Setembro Amarelo. E eu vejo assim, quantas pessoas, quantas notícias que a gente sabe de pessoas que desistiram. Muitas delas até receberam a palavra por um tempo dentro de si. Até permitiram que essa palavra chegasse até elas, mas a falta da constância diante das lutas os fizeram sucumbir. Eu me lembro que eu estava assistindo um programa de TV faz uns dias já, e eu fiquei muito triste de ver, eles estavam falando do poder que os haters, né? Os haters são aquelas pessoas que na tua página lá de Facebook ou de Instagram, eles põem um negativo para você. Não concordam com o que você põe ou o que você fala. Existem vários. E tem os haters profissionais. E aí eu vi uma moça que é uma hater falando assim: eu gosto de fazer isso. Me dá prazer ver a cara do outro. Eu me senti tão péssima de ouvir aquilo. Fiquei tão mal com aquilo. E aí tem um depoimento, nessa mesma reportagem, o depoimento de uma mãe, cujo filho colocou uma postagem, porque tem o tal do TikTok, e eles postam coisas, né? E numa dessas postagens, alguém fez um comentário ruim a respeito dele, e o outro na sequência, e o outro na sequência, e ele foi uma série de comentários ruins a respeito daquele garoto, acho que ele tinha 14 anos, e aquele garoto, naquela madrugada, decidiu dar fim à sua vida, por conta de um coração que talvez não esteja fundamentado. Eu fiquei muito triste de ouvir quanto isso, né, diante das lutas, a falta de constância, a falta de perseverança, a falta de fundamento faz com que as pessoas tomem decisões muito ruins, muito ruins. Então, eu quero perguntar para você mais uma vez, como é que está o seu coração nesses últimos tempos? Uma outra coisa que Jesus fala também é que há corações que são solos espinhosos. E o que é isso?
Jesus fala que no início eles até se alegram, se animam com a palavra que recebem, ficam animados, dizendo: olha que bom, é isso mesmo, eu vou seguir, é isso, eu achei o que eu queria. E depois a vida vai seguindo, e o pecado vai atraindo essa pessoa, e o pecado vai tirando dela esse propósito. O pecado vai tirando dela essa alegria, o pecado vai tirando dela, e ela tem mais sede das coisas deste mundo do que das coisas de Deus. E ao final, a gente vê que essa palavra que caiu naquele solo espinhoso não vai para frente, não frutifica, não floresce, por conta do pecado. E ele começa assim mesmo, né? O pecado é uma coisa muito sutil. A gente, às vezes, lá em casa me perguntaram: mãe, como que a gente sabe que é pecado? Eu falei: filha, é uma coisa sutil. É uma coisa que geralmente você gosta muito. Você fala assim: olha, que legal. E aí começa coisas muito pequenas. E aí a coisa vai se tornando maior, e quando a gente percebe, aquela palavra que a gente recebeu, que nos atraiu naquele momento, ela some do nosso coração. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Se o pecado tem atraído mais a gente, né, as coisas desse mundo, a gente pensa em pecado, a gente pensa em coisas, né, fulano é que fez isso, traiu a mulher, fez não sei o quê, a gente pensa em pecado dessa forma, mas o pecado às vezes é a forma de pensar. O pecado às vezes é a nossa boca que se abre contra o outro. É a nossa boca que talvez não se abre, mas que a gente digita. O pecado são coisas muito sutis que às vezes a gente fala assim: não dá nada. O pecado pode estar nestas coisas. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Uma segunda coisa que a Bíblia diz que nós devemos considerar, não é só o solo do nosso coração, mas nós precisamos considerar investir tempo na construção desta nossa vida. Efésios capítulo 5, vê lá. Efésios capítulo 5, versículo 15, fala disso. Efésios 5, 15. Fala dessa questão. 15, 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse remindo o tempo é algo fundamental para nós nesse momento, querido. Parece que o tempo está correndo, eu não sei você, mas às vezes eu penso assim: meu Deus, nós já estamos em setembro, quase no meio de setembro, dali a pouco é fim de setembro, e já começamos, eu já vi coisa de Natal na rua. Me assustei. Falei: gente, nós estamos de novo no Natal. E parece que cada vez mais as coisas estão indo muito rápido. E Jesus, na palavra de Deus, está falando: olha, preste atenção no tempo, porque os dias são maus, e a gente sabe que são. E nós precisamos entender que investir tempo nessa construção, ela é importante. Às vezes a gente pensa que, eu fico observando algumas construções que fica uma vida para construir, já viu? Começa bem, não, vamos construir. Vamos fazer, vamos. E aí começa a construir, só levanta as paredes. E fica. Parede só. Anos, parede. Depois, vai. Mas a construção que era para demorar 1 ano, ela demora quase 30. Nós estamos falando de construção assim, de casa. Imagina as maiores construções. Nós precisamos entender que nós precisamos investir tempo na presença de Jesus, na sua palavra. Investir tempo. E não ficar se conformando com essa coisa de que não, as coisas vão indo, aos pouquinhos, vão indo. O tempo está passando. Jesus está às portas. Ele está voltando, diz a palavra. Nós cantamos um cântico que eu gosto muito, eu cantei muito quando criança, que fala que o rei está voltando. Vocês lembram disso? O rei está voltando, o rei está voltando. Amém? Ele está voltando. E a gente se esqueceu dessa mensagem de que Jesus vai voltar. A gente acabou virando pessoas que vivem só o dia a dia. Esse momento, esse tempo, agora é hora de eu curtir e fazer o que eu preciso fazer agora. Mas Jesus está voltando. Eu tinha medo dessa música quando era criança. Não sei se você tinha, mas eu tinha medo.
Porque falava assim, o mercado está vazio, sua agitação parou. E eu ficava imaginando na minha cabeça infantil, o que era isso? Eu não sei se vou ver, mas a situação é que Jesus está voltando. E nós precisamos remir o tempo, investindo tempo em Jesus. Investir tempo com esse manual. Investir tempo para fazer o fundamento da nossa vida e não ficar nas mesmas coisas. E não ficar nas mesmas, né? Nós precisamos melhorar a cada ano, crescer a cada ano, investir mais tempo. E nós precisamos investir. É assim que funciona na vida com Deus. Crente que fica muito tempo parado, tipo água parada estraga. A gente sabe disso. Piscina tem que ser tratada, tem que ser jogado aquele liquidinho, aquela coisa, aquele cuidado. Quanto mais a nossa vida com Deus, queridos. Se nós ficarmos parados, né, e esse tempo de pandemia, de ficarmos mesmo, às vezes ficamos em casa, às vezes não podemos ter toda a liberdade que nós temos a tendência dentro de nós de ficarmos parados com Deus também. E o Senhor está às portas. E Ele precisa que nós realmente possamos entender que remir o tempo é importante. Que investir tempo com Ele é importante. Amém? E a última coisa que a Bíblia diz, que nós devemos considerar na construção dessa casa, está lá em 1 Samuel, capítulo 5. Eu falei desse 1 Samuel, capítulo 5, alguns dias, 3 domingos atrás, quando preguei de manhã, falando sobre essa história que Saul, fala a respeito de Saul, esse texto, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22, que diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. O contexto desse texto, né, é a desobediência de Saul, e por causa disso Saul acabou perdendo o trono. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de deixar Saul no trono, e tirou o trono de Saul. Saul perdeu tudo, porque desobedeceu a Deus. Deus havia dado uma ordem para ele, Deus havia dado uma direção para Saul, Deus colocou um manual na mão dele. Olha que coisa mais interessante. Deus deu o manual mesmo, dizendo: Saul, você vai fazer assim, assim, assim. Regra 1, 2, 3, sabe? Passo 1, passo 2. E ele foi tirando como se, não, isso aqui não tem tanta importância. Não, mas isso aqui eu vou fazer. Mas esse aqui eu vou dar uma melhorada. É isso que ele fez. Esse aqui eu vou melhorar, porque ele falou que não é para ficar com esses carneiros, com tudo isso, mas que dó desses carneiros, são tão bonitinhos, tão bem, vai dar um churrasco bom, vou guardar esses carneiros. Deus deu um manual para Saul. Que coisa tremenda, né? Que Deus fala assim: olha, eu vou te dar a vitória na mão. O ser humano é tão esquisito, que Deus fala assim: eu vou te dar a vitória na mão, Saul. Você vai lá, vai acontecer assim, assim, faz isso, e você vai voltar vitorioso. E Saul, Deus dá tudo para ele. E ele chega lá e faz tudo errado. Ignora o manual, toma a decisão por ele mesmo, e aí Deus fica bravo com Saul. Deus fica entristecido com Saul. E Deus fala para Samuel: Samuel, levanta, vai lá e fala para Saul. E essa palavra está dentro desse contexto. Melhor é obedecer do que sacrificar. Olha, você não fez o que eu pedi, você não ouviu, não percebeu, não prestou atenção no manual, e agora você vai perder o trono, Saul. Foi isso que aconteceu com Saul naquele dia. Para entrar no padrão de Deus é necessário obedecer, não tem outro caminho. Eu digo isso, você não tem plano B com Deus. Obediência. Padrão de Deus requer obediência. Entrar no padrão de Deus requer obediência. Não basta só a gente ter instrução, não basta só a gente ter o passo a passo que Deus nos dá, não basta a gente ter uma boa ajuda da vida de instrução, de todo ponto de vista humano que a gente pode ter. Não adianta a gente ter só essas coisas, a Bíblia está dizendo para nós, e o Senhor Jesus fala nesse início aqui do capítulo:
lá em Mateus 7, ele fala que é necessário ler todo aquele que ouve e pratica. Então, precisamos seguir o manual e obedecer, porque senão vai sobrar peça no final. Porque senão vai ficar sobrando peça, a gente vai ficar com aquele meia dúzia de parafusos na mão, como eu fiquei pensando assim, e aí, será que essa cadeira vai aguentar? Nós precisamos olhar para a palavra, querido, investir tempo, observar o nosso coração, como ele anda nesses últimos dias, nesses últimos tempos, e obedecer o que Deus está nos mandando fazer. E aí sim, nós vamos ter vida abundante, casa na rocha, casa edificada. Não vai ser qualquer vento, não vai ser qualquer água, não vai ser coisas que vão bater na casa e vão levar a casa junto. Porque o Senhor vai estar conosco. Imagina uma casa bem construída, linda. Você fala assim, uau, essa casa... Eu me lembro que meu marido, às vezes a gente passava assim, passa aqui mesmo em Curitiba, em ruas, com casonas, né? E aquela coisa, fala, nossa, que casa bonita, hein? A gente podia construir uma assim. Brinco com ele. Ele fala assim, olha bem para essa casa. Olha a quantidade de janela que esse trem tem. Imagina você trepada ali, limpando essa janela. Aí eu desisto, falo assim, é verdade, vamos fazer uma casa com menos janela, né, e tal. Mas às vezes a gente imagina essa casa linda, imagina essa casa bem linda, sem um encanamento, por exemplo, sem água, não serve para nada. Nós não podemos ser pessoas que, até por fora as pessoas olham e falam, oh, uau, que coisa. Nós precisamos ter fundamento, amém? Fundamento. E é isso que o Senhor deseja para nós. Termos esse fundamento, que é o Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem cavado, mas talvez está faltando meio metro para se chegar lá. E o Senhor está dizendo a você nessa noite e a mim nessa noite, cave mais, querido. Estabeleça a sua vida numa rocha que é segura. Porque se você fizer isto, nada do que esse mundo pode nos ver acontecer, né, vai derrubar a nossa casa. Amém, querido? Em nome de Jesus. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem, acolher essa palavra com alegria e fazer o que o Senhor nos manda. Amém? Eu não sei como é que está a sua vida, quero chamar o ministério para vir aqui. Mas talvez você até ouviu essa palavra, ouviu muitas outras palavras, mas ainda a sua vida parece que está desestruturada. Parece que a sua casa ainda não está muito, não está firme, parece que ainda não está lá. Talvez falta considerar obedecer sempre. Talvez falta considerar o terreno em que tem sido o seu coração, um coração espinhoso, um coração rochoso, um coração que talvez o Senhor queira trabalhar. Talvez falta considerar investir tempo com o Senhor. Remir o tempo. A gente tem tempo para tantas coisas, né? E o dia passa tão rápido. Quando a gente vê, já chegou de noite, a gente já está cansado de novo e o dia segue. E nós não fizemos o investimento que precisamos. É preciso decidir. É preciso escolher nesse tempo. Para viver o melhor de Deus, para viver debaixo do padrão de Deus, é preciso escolher. Eu queria que você orasse nesse momento, que você fechasse os seus olhos. E o ministério vai ministrar uma canção. E que você pudesse orar ao Senhor. Tenha esse tempo de oração com o Senhor, amém? Depois nós vamos orar juntos. Amém, Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Senhor, queridos. Só de pronunciar Fale com o Senhor essa noite. o teu nome. Ah, Jesus. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Jesus. É capaz de dar ao homem salvação. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem, uma mulher prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor conhece os nossos corações, e o Senhor sabe, Pai, qual o fundamento que nós temos trazido para dentro de nós. O Senhor conhece bem, Pai, como nós somos, quem nós somos. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E por isso, Senhor, nessa noite nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a experimentar essa palavra integralmente, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz, pôr em prática a Tua palavra, viver obedecendo a Tua palavra, e que nós sejamos encontrados como aquelas pessoas prudentes. E que mesmo que venham chuva, mesmo que venha rios, mesmo que venha vento, mesmo que tudo isso bata contra a nossa casa, contra a nossa vida, Pai, que o Senhor nos faça permanecer, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a construir, Pai, a nossa vida fundamentada no Senhor, investindo tempo no Senhor, Pai. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós temos tempo, e nós temos mesmo, Pai. O tempo é nós quem fazemos. O Senhor já nos deu 24 horas para vivermos, e nós vamos nos enchendo de coisas e mais coisas, e muitas vezes, Pai, nós não damos ouvidos e não separamos esse tempo de investimento, de crescimento, e por isso ficamos anos a fio, Pai, com a mesma circunstância, no mesmo nível espiritual, da mesma forma espiritual. Não crescemos, não desenvolvemos. Senhor, tem misericórdia de nós, abre a nossa visão a respeito disso, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ver e ouvir a Tua palavra, ouvir e praticar, investindo tempo nela, investindo tempo na Tua presença. Nos ajuda a perceber, Pai, quais são os solos que nosso coração tem se tornado. Às vezes até começamos bem a nossa carreira de fé, a nossa vida contigo, mas o nosso coração se tornou rochoso, Senhor. Diante das lutas nós nos tornamos murmuradores. Diante das dificuldades nós nos tornamos, ó Pai, pessoas que desistem. Ah, Senhor, tem misericórdia também do nosso coração, que talvez por um tempo nós recebemos a palavra, mas a atração deste mundo tem nos pegado. Perdoa-nos, Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a obedecer e a entrar no padrão de vida que o Senhor tem para nós. Ah, o Senhor deixou um manual, o Senhor deixou o passo a passo para a gente viver, Senhor, mas nós não queremos, ó Pai, fazer de qualquer forma e ter a nossa vida incompleta, sem graça, sem sabor. Jesus, nos ajuda, Senhor, para que nossa vida seja completa em Ti. E que mesmo que venham, como eu falei, lutas, dificuldades, elas virão. Nós estamos vivendo, muitos de nós estão vivendo essa circunstância, que nós permanecemos, ó Pai, que nós possamos ficar em pé, assim como aquela casa ficou, que a nossa vida fique assim, e que o Teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Cristo Jesus oramos, amém e
e amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe.